esse ecumenismo português é que vai determinar tudo. Quando a caravela chegava perto do Brasil, depois de ouvir o padre, quando já se aproximavam, faltavam 3 dias, o capitão dizia: agora o padre vai para o camarote. E fazia o seguinte discurso para os marinheiros: vocês viram o padre falar, deve obedecê-lo, mas agora são as ordens de Sua Majestade, o Rei de Portugal. É ordem, vocês têm que emprenhar o maior número de nativas que encontrarem. Já começavam a fazer comidas afrodisíacas, o cozinheiro tinha ordem já. Então eles desciam já. Então o homem brasileiro, a poligamia dele é uma ordem do Rei de Portugal. A própria deglutição do bispo Sardinha se dá por isto. É o primeiro grande choque entre a igreja e o Estado. Essa ordem de emprenhar o maior número de pessoas e de mulheres, né, nativas, foi levada a sério pelo filho do governador. Mas só que ele também decidia emprenhar as mulheres brancas dos seus companheiros de elite. E isso deu um bolo. Então o bispo Sardinha fazia sermão após sermão, e eles gozavam e continuavam. Aí ele disse: então eu vou para o Papa me queixar, porque eles estavam exagerando. Todo mundo sabe que o navio deve ter sido sabotado pelo próprio filho do governador, afundou, ele foi a nado e os caetés o comeram. Esse conflito vai caracterizar a escravidão no Brasil de um modo muito impressionante. Primeiro, os negros lá na África tinham um candomblé que era imanentista geográfico. Então, aquele rio é de Oxum, aquele determinado. Aquela outra mata era de Oxóssi. Quando chegaram aqui, pelo número enorme de escravos e junção de tribos, eles tiveram que inventar, séculos antes do Carl Gustav Jung inventar os arquétipos, eles inventaram os arquétipos. Então, eles simplesmente tiveram a ideia genial de substituir aquele lugar específico por arquétipos. Mais ainda, eles se adiantam a Fernando Pessoa, a Derrida e as atuais pesquisas do cérebro, que dizem que é uma labareda, ou que temos vários cérebros que fingem ser um só, dotando cada ser humano de 3 cabeças. Esse é o povo brasileiro. O guia de frente, o guia de lado e o guia do outro lado. Então, com arquétipos e 3 simultaneidades de personalidades simultâneas. Esse é o povo do candomblé. Quando o candomblé se sincretiza com o espiritismo e da Umbanda, nós temos fenômenos fantásticos. Aqui em São Paulo, a Umbanda criou até um samurai orixá. Então, essa criatividade incandescente, junto com os templários, absorvidos agora como cavaleiros de Cristo, e com essa grande presença indígena, é permanente no nosso território. Mais ainda, lembre-se bem, o primeiro investimento cultural no Brasil foi imenso. 30 anos de teatro e música, música e teatro. Só para dar, o Miguel Wisnik falou do futebol. Eu gostaria de lembrar que o Bill Gates, quando perguntaram para ele qual seria a inteligência do século XXI, ele disse: é a do futebol. E não preciso falar mais nada, não é? O mundo hoje quer ser brasileiro. Nós somos o exemplo da miscigenação. Aliás, estou aqui à frente do americano, o presidente Theodore Roosevelt. Ele veio para o Brasil, e de novo o Roquete Pinto, o Rondon levaram para o Amazonas, para o Pantanal. Mas o que mais impressionou Theodore Roosevelt foi a miscigenação. E ele disse: eu tenho que levar, a única saída para os Estados Unidos é o melting pot, é a mistura, né? Ele levou, mas foi rechaçado porque os racistas estavam em emergência, e o melting pot foi desprezado, teve caráter pejorativo. Ele foi apenas absorvido pela turma do jazz, em que o melting pot era uma coisa positiva. Hoje em dia, se vocês pegarem qualquer televisão a cabo, vocês vão ver seriados de Crossing Jordan, coisa de crime, tem sempre um cidadão afro-americano e uma loira do lado, ou vice-versa. Eu posso dizer que o Brasil, a Batalha de Tuiuti, se descobriu recentemente isso. Você sabe que em Tororó, todas as batalhas foram batalhões negros e oficiais brancos, coisa que fez Duque de Caxias olhar para os outros oficiais brancos e dizer: os negros são grandes guerreiros, eu temo que isto vá virar um novo Haiti. Acontece que, na Batalha de Tuiuti, que foi a mais importante, os batalhões, os oficiais eram sempre os brancos. Os batalhões eram indígenas pernambucanos, a mistura dos cabeças chatas. E o Solano Lopes apontou com 4 bandas prussianas tocando. Parará, parará. Os
oficiais se voltaram para os pernambucanos índios e disseram: olha, ou vocês inventam e tocam uma música mais feroz do que essa, ou nós vamos perder essa batalha. Essa descoberta tem 1 ano e meio, estou fazendo um filme agora sobre isso. Eis que, então, eles começaram a cantar o frevo, vocês imaginem. E durante 4 horas e meia, tocou frevo, com a peixeira na mão, né? E as 4 bandas sonorópolis foram milinguindo, desmilinguindo, e no final se deu a batalha e nós vencemos.